Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso Pode Desconstruir. Eu sou Igor com H. E eu sou a Aline Brito. Bom, gente, como sempre, né? Vou convidar vocês, obviamente, para já curtir esse vídeo. Também para compartilhar, para... Como que fala? Comentar, curtir. Seguir a gente. Seguir a gente. Não esquece de seguir a gente aqui no Instagram, não. No YouTube. Tem uma coisa importante também. Já começa a seguir a gente lá no Instagram. Tá aqui o Pode Desconstruir. E bora começar. Não esquece também que a gente estamos no Spotify, não é verdade? Eu sempre esqueço. Bom, Pode Desconstruir, um lugar de livre pensamento e de ideias relevantes. Hoje eu tô com ele, que é gerente comercial da indústria farmacêutica, Joseph. Seja muito bem-vindo. Obrigado, pessoal, pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigada. Muito bom. Você que está em casa e pro Joseph que está aqui com a gente tem um quadro no nosso podcast que é pro convidado trazer um objeto que é um ponto de desconstrução, um objeto que te identifique, te represente. O que você trouxe pra gente, Joseph? Mostra pra essa câmera aqui, ó. Bom, eu trouxe a camisa da Nigéria. E ela, especificamente, é uma camisa que, pra mim, tem grande valor, né? Deixa eu até abrir aqui. Abre aí, aqui essa é bonitona, hein? Essa aqui é a minha peça mais antiga que eu tenho no guarda-roupa. Ela é de 2001, tá? Nossa. Peça de colecionador. E tá apagado o nome já, mas é de um grande ídolo, que é J.J. Okocha. Pra quem é ligado ao futebol, já ouviu falar. Sim. Essa camisa representa muito pra mim, porque eu sou brasileiro, filho de pai nigeriano. Família inteira, parte de pai, mora na Nigéria. E eu carrego muito forte a nossa raiz, nossa cultura. E, enfim, para mim é algo que transcende tudo que eu faço e tenho como propósito de vida, né? Até hoje, que é essa reconexão com as minhas raízes. Então, eu trouxe essa peça aqui, acho que a gente pode destrinchar um pouquinho mais, né, sobre esse conceito, para mim, né? Mas o porquê que eu consegui alcançar tudo o que eu consegui até hoje em razão das minhas origens, né? Que legal. Você já foi na Nigéria? Estive algumas vezes lá. Que legal. Um país incrível, né? Quando a gente fala do contexto africano, infelizmente a gente tem a situação social, né? Que é bem devastadora. Mas é um lugar que carece de muitas estrutura, né? Muita estrutura, mas que eu gosto muito de estar por lá. Eu tive na última vez em 2020. Foi uma surpresa para o meu pai, inclusive. Estive várias vezes lá, mas foi a primeira que eu fui sem avisar. Lá. Meu pai mora lá. E eu fui sem avisar. Cheguei, e assim, não é uma viagem muito fácil. Uma viagem de 2 dias, praticamente. 2 dias de voo? A gente tá no interior da Nigéria. Nossa. A gente tá na cidade Como que é o trajeto? Fala pra gente, que 2 dias é bastante coisa. Não, tem as escalas, né? Várias escalas. Você tem a opção de ir via Europa ou pelo continente africano mesmo. Então, geralmente, eu vou para Joanesburgo, na África do Sul. São 8 horas de São Paulo. E mais 6 horas de Joanesburgo até Lagos, que é a capital da Nigéria. Então, é praticamente a volta para São Paulo, né? São 6 horas de... A galera não tem dimensão do tamanho do continente, às vezes, falando, né? Não, é imenso. E aí, chego na capital, geralmente esse voo é noturno, eu tenho que dormir e pegar um outro voo no outro dia para chegar na nossa cidade, que fica na parte sul do país. Que chama Owerri, né? E a nossa vila, né? Que eu pertenço a um vilarejo, uma tribo, chamada Ibo, fica em Abadjá, que é próximo a Owerri. Então, é mais ou menos esse um pouco do contexto aí. Que legal. Vocês têm um dialeto próprio na tribo? Temos. Tanto que você me apresentou como Joseph, mas o meu nome Ibo é Uchechuku. Motivos para várias piadas, né, ao longo dessa minha vida. Por telefone é impossível falar, e quando a pessoa me conhece assim presencialmente, poxa, Uchechuku, um cara desse tamanho. Tô sentado aqui, ninguém tá percebendo, mas eu tenho quase... Mas tem um significado? Tem. Obviamente sim, né? Tem. Uche, no dialeto Ibo, significa Deus. E Chuku é conosco. Então é como se fosse o nosso Emmanuel. Que legal. Enfim, eu tenho filhos, né? 2 filhos pequenos. Os filhos também carregam o nome Ibo, da nossa etnia. E é o que eu falei no início ali, né? Procuro passar sempre tudo que eu aprendi do meu pai, né? Principalmente, né? Em relação à cultura, para que a gente continue tendo esse fortalecimento, né? E não esquecimento, né? Então, não esquecimento dos ancestrais, né? Total. Que são primordiais na nossa vida, né? Na construção, inclusive, sobre ela. Sim, exatamente. Qual que é a importância dessa ligação que você tem com as suas raízes para o que você é hoje? Qual que foi a importância disso nesse processo? Acho que eu percorri no meu mundo corporativo, né? Falando, várias etapas, várias situações, vivi várias
nuances, né, de mercado corporativo. E nunca esquecer das origens é não esquecer daquele que estendeu a mão lá atrás, né? E me possibilitou chegar onde eu cheguei hoje, né? Hoje eu exerço um cargo importante dentro de uma multinacional farmacêutica e eu jamais deixo de olhar para trás porque eu sei que o olhar para trás faz você dar 2 passos para frente, né? Então, com conhecimento, entendendo um pouquinho, né, o porquê que você está ali, quem que te possibilitou essas situações, né? Então, é mais do que eu trouxe também, né? Da origem, né? Então, você realmente não fechar os olhos e tomar aquilo como base, em princípio de vida, para poder realmente seguir seu caminho, né? Então, é mais ou menos essa analogia que eu faço. Que maravilha, que maravilha. E esse outro objeto? O que significa? O que é isso? Bom, trouxe também aqui um pandeirinho, né? E aí ele tem as cores do Olodum. Sim. Né? E também está associado à África. Então, vocês podem ver que eu sou um Afro-lover. Afro-lover, essa Muito bom, muito bom. E aqui, na verdade... eu tenho 35 anos, cresci em Itaquera, na periferia aqui de São Paulo, com todas as dificuldades e barreiras que vocês possam imaginar, de um jovem que até os 13, 14 anos estava um pouco perdido. E eu frequentei uma instituição social chamada Obra Social Dom Bosco, em Itaquera, existe até hoje. E lá foi uma grande guinada para mim, né? Ali a minha mãe, na época meus pais eram separados, né? Já estavam separados, meu pai estava na Nigéria. E minha mãe encontrou nessa obra social um caminho para eu seguir e sair das ruas, né? Então, a gente sabe, né, mais uma vez, né, toda a dificuldade. Acho que esse é um contexto não só do Joseph, mas de grande parte do jovem brasileiro, né? Sim. A questão dos vícios e os problemas inerentes aí às zonas mais periféricas. E nessa obra social eu tive grande acesso à arte, cultura, à música e ao esporte. Então, é mais ou menos o que me carrega também para esse ambiente corporativo, né? Essa volatilidade de ter atuado em várias funções. Eu sou um cara que eu não deixo a oportunidade passar, né? Às vezes a oportunidade está ali, você precisa, poxa, vou, não vou, toma essa decisão, não tomo. Acho que você precisa pensar realmente, né? Se isso vai te fazer bem, mas também se você demorar para pensar, às vezes ela já passou e você perdeu, você olha para trás, poxa, poderia ter feito aquilo e não fiz. Então, esse pandeiro eu trago porque me remete à música e remete também aos meus filhos, né? Então, mais uma vez, né, essa questão de carregar uma herança, trazer uma raiz. Eu comprei esse pandeiro junto com eles em Salvador, né? Eles amam música, eu também amo música, minha esposa também. Esportes, por conta da instituição social, também é algo que carrega a minha família. E é por isso que eu trouxe esses 2 objetos, para trazer um pouquinho aí da minha perspectiva como pessoa, né? Profissional e familiar também. Até porque, se a gente parar para analisar, tanto o Brasil quanto a África são países muito musicais, né? Sim. Dança. Ih, você dança, inclusive? Também. Tem um molejo aí? Ou é polivalente, você não tá percebendo? Eu fiz aulas de samba rock, enfim, a gente, inclusive na época da universidade, né, tinha um cursinho na Universidade Zumbi dos Palmares, que tem até hoje, não sei se... Eu já ouvi falar. Isso. E eles faziam cursinhos preparatórios, né, para vestibular, e também tinha a parte social afro. E lá eu aprendi o nosso glorioso samba rock, que é um movimento cultural popular, né, que você realmente... qual que é a melhor palavra, né? Você realmente traz uma conexão cultural, né? Por exemplo, o samba rock, para mim, representa muito o contexto familiar aqui da minha família do Brasil. Do Brasil, né? sim. Porque todo encontro de família, Dia das Mães, Natal, aniversários, tem que ter um samba rock. Então, é a junção daquele tio de 70, 60 anos com a minha avó já falecida, que Deus a tenha, a Dona Daisy. É o encontro onde todo mundo tá ali celebrando, curtindo a vida, e o samba rock tem que ter. Então, para mim, o samba rock é algo que está na essência também. Então, eu gosto muito de dançar. Sabe, você falando do samba rock, fazia tempo que eu não recordava isso. Isso é muito presente também na minha família. Os meus pais dançam samba rock. E você dança, Aline? Eu... Olha aí! Revelações do podcast, hein? Olha lá! Os meus padrinhos também dançam samba rock. E isso é dentro de um contexto familiar, principalmente da parte da minha mãe também. Mas, e você falando isso, deu uma nostalgia aqui também. É muito legal isso, né?
essa troca familiar Sim. e da nossa essência, né? Total. Faz parte. Total. E trazer o pandeiro também, falando de samba rock, mais uma vez, né? Nesses encontros familiares, era sempre na casa da minha avó, aqui na Zona Norte de São Paulo. Aquele sambão, comendo solto, todo mundo feliz, alegre, contente. Você sabe que a minha curiosidade é assim, porque o pandeiro, eu conheço alguns instrumentos musicais, mas eu acho esse pandeiro muito pequenininho, eu não tinha visto desse tamanho, eu só conheço... Não, justamente. Ele tem um som até te convido legal. a tocar. Não! Tocar nele, não tocar ele. Tá. Por favor, senão você vai me xingar e falar pra que eu dei na mão dessa menina. Não, mas na Ele é verdade diferente, né? é um presentinho pro meu Matias, né, meu filho. E na verdade esse é um pandeiro mini, né? Esse não é o tamanho tradicional de um pandeiro. Mas como ele era pra tem, criança, ele tem um... tem o mesmo som. Aí, ó. Tá vendo? Já saiu uma palhinha. Você tá dando pra dar uma palhinha, né? Não, senão o pessoal vai parar de assistir agora mesmo. Muito bom, você citou muito sua família. E quem é o Joseph como pai? Bom, o Joseph como pai é o esposo da Daniela Fernandes Gonçalves Uzuco, pai do Matias Uchena, de 1 ano, e da Luísa Obianuju, de 4 anos. Esse é o seu sobrenome ou... O nosso sobrenome é Uzuco. Uzuco. Então, o último nome é sempre o da família, e o que antecede o último nome sempre o da tribo, que é Ibo. Né? E, então, mais uma vez, né? Luísa Obianuju, que representa ali a graça de Deus, e Matias Uchena, que é a vontade de Deus. Então, é tudo muito ligado à religião, né? Apesar da Nigéria ser um país com predomínio islâmico, muçulmano, a nossa região, que é a parte sul, representa o cristianismo. Então, nós somos católicos. Então, a maioria das pessoas que tem o nome Ibo carrega uma variação religiosa, né? Sim. Uchechuco, Uchena, é sempre assim. Olha o que eu tô assimilando aqui, né? Questão dos fármacos também, né? Porque você é dessa indústria também. E aí, se a gente pegar o finalzinho dos nomes, também faz sentido, né? Sim, da composição química, né? É isso. Exatamente, faz sentido. Muito sentido. Olha, viajei aqui agora. É isso aí. É isso aí. Viajei agora, mas continua falando da sua família. Não, tranquilo. E aí, como pai, eu acho que em 2019, né, quando nasceu a Luísa, realmente foi uma virada de chave na minha vida, né? Ela é a mais velha. Acho que um filho na vida de um pai e de uma mãe realmente te faz mudar todo o hábito, toda a rotina, né? É a razão da nossa vida. E hoje eu e minha esposa, a gente move tudo por eles, né? Então, abrimos dá outro mão. sentido pra vida, né? Total. É tudo realmente por eles, né? A gente quer sempre o melhor para o nosso filho, as melhores medicações, os melhores estudos, né? Estar sempre deixando eles felizes. Então, eu vejo que isso é realmente um grande propósito e é o que impulsiona também. Nossa vida é muito cíclica, né? A gente nunca está bem 100% do tempo, né? E nos momentos de baixa, que eu já tive também recentemente, é olhar para o lado, estar com eles, brincar, tocar uma música, passar um pouco dos ensinamentos que nossos pais passaram. Então, esse momento é muito gratificante. Então, eu vejo isso como um grande diamante, né? Familiar de vida, o filho. Então, eu vejo dessa forma que é algo que para mim mudou a vida. Que idade que eles têm hoje? O Matias está com 1 ano e 8 meses. Ah, é novinho. Ainda está na fralda, acordando eventualmente às madrugadas. E a Luísa fez 4 anos, né? Tá virando o 5º ano aí já em maio do ano que vem. Você se considera um pai bem presente, assim, pra eles? Apesar de tudo, sim, né? Porque atuando na área corporativa, eu sou responsável por uma região bem extensa no estado de São Paulo. E, eventualmente, eu estou em viagem, né? Então, e minha esposa, a gente mora no interior de São Paulo, minha esposa trabalha em São Paulo, capital. Então, imaginem vocês que a gente não tem rede de apoio, né? Então, acaba dificultando um pouco esse trato, esse cuidado. Sim. A escola ajuda bastante, mas eu me considero um pai bem presente, porque a gente tem que tentar aproveitar ao máximo o tempo, né? Não dá para abrir mão do trabalho, em razões óbvias, né? Mas aproveitar ao máximo o tempo para poder ter um pouco de qualidade de vida com eles também, né? Senão acaba não fazendo sentido tudo que eu comentei aqui. Sim, exato. Isso é verdade. E o Joseph marido? Você falou como pai e agora o Joseph marido. Quem é o Joseph como marido, assim? Conheci minha esposa em 2000,
Vamos lá, gente. Vai me xingar aqui se eu errar essa data aqui. 2005. Te coloquei na fogueira, cara. Olhei até pro teto aqui. 2005, num momento importante também da minha vida. Eu tava ali com 17 anos e ela com quase 19. Eu era garçom, trabalhava com eventos, né, no buffet de eventos. Ela era recreadora infantil. E para mim, a Daniela realmente foi uma pessoa que também marcou muito a minha vida num momento muito difícil, né? Essa minha fase da adolescência, essa minha fase de estar transicionando em instituição social, enfim. Ela já morava numa região considerada um pouco melhor, né, do que a minha, e foi aonde eu consegui também me desvencilhar de algumas situações que eu vivia, né, na região que eu morava, né. Acabei perdendo, infelizmente, um irmão, né, por conta de drogas, por conta de envolvimento. Então, eu tinha, num contexto familiar, algo Quantos muito... irmãos são vocês? Somos, ao todo, hoje, em 6. Tá. Isso. E ele era o meu irmão mais velho, que nasceu aqui no Brasil e cresceu na Nigéria. Quando voltou, já voltou num caminho não adequado, né? Só que, para mim, era a minha referência. Era a minha base. Então, num dia de dezembro, em 2003, fui chamado pelo coordenador da escola e recebi a notícia. Então, meu mundo praticamente acabou. Graças a Deus, eu sempre tive cabeça muito boa, né? Um pouquinho antes desse fato, cheguei a frequentar centro de detenção provisória, que foi algo muito marcante para mim também. Eu via as crianças brincando e num domingo eu tinha que ir lá, sabe, visitar um familiar, viver todo aquele contexto que, enfim, a gente sabe ver pelos noticiários, né, como é que é, então bem difícil. Mas voltando à sua pergunta, pouco tempo depois desse episódio, eu conheci minha esposa, né, trabalhando nesse buffet, e foi alguém que, para mim, me deu a luz, sabe? Eu saí um pouquinho dessa zona cinzenta e fui vivenciar um outro ambiente, né? A família dela é uma família mais estruturada, a minha, na época, ainda estava, né, oscilando bastante, questão da separação dos pais, a questão do meu irmão, a questão de vivenciar esse ambiente. Mas eu tive muito apoio de muitos familiares também, então o que ajudou bastante. Então, para mim, ela é realmente a minha grande luz. Hoje nós construímos essa família linda, né, que todos comentam e eu afirmo embaixo. E construímos mesmo, né? A gente sai de uma família de condição razoável, né? Hoje a gente tem o nosso próprio patrimônio, nossa qualidade de vida, enfim. Então, é alguém que eu agradeço muito por ter cruzado, assim, o meu caminho, né? Ela cruzou o meu caminho. Você falando, assim, de toda a construção familiar, às vezes a gente acredita que é como se fosse algo enraizado, né? Porque aconteceu com o seu irmão, né? E aí a gente acha que não tem mais oportunidade da vida, né? De mudar um pouquinho esse contexto. Obviamente, sua mãe é muito feliz hoje, seu pai também, com o desfecho diferente que você deu. Embora a sua referência grande naquele momento era seu irmão. Mas você também despertou para que não fosse também seguir o caminho que o seu irmão... qual a diferença de idade que vocês tinham? 4 anos. Então era uma referência muito próxima, né? Total. Muito próxima. E provavelmente vocês também eram muito próximos, né? Ele cresceu lá na Nigéria, né? Mas quando ele voltou a morar... Exatamente. Mais unidos, né? Muito mais. Mas é importante... eu sei que às vezes é muito delicado, né? Falar sobre isso. Mas eu sempre acho importante, por quê? Porque, primeiro, que a gente está tendo um bate-papo aqui, mas tem várias outras pessoas escutando, Sim. né? E tem pessoas que acreditam que, bom, se a minha família é assim, então todos nós seremos assim. E não precisa, né? A gente tem que ter um olhar como você teve, como a sua mãe teve também, de colocar você em outros lugares para te dar mais oportunidade de vida e seguir um caminho diferente, né? Sem dúvida. Desfecho Eu acho que o ambiente ele influencia muito, né? Mas a atitude também cabe a nós. Sim. Né? Porque a decisão é individual, né? Exatamente. Se você não tiver atitude para tomar certas decisões, tudo bem, pela maturidade acaba sendo um pouco mais difícil, né? Você está ali na adolescência, sendo influenciado por N fatores. Mas você precisa ter realmente uma visão de médio prazo. Ou uma estrutura familiar que conceda isso. Que, na verdade, para quem está nessa situação, acaba não tendo, né? Você não tem uma referência familiar que te apoie desse sentido. Então, acaba sendo realmente a grande barreira. Vou falar aqui da minha parte materna, né? Entre os netos, eu sou o terceiro neto.
Eu fui o primeiro a me formar, graduar, fui o primeiro a casar, fui o primeiro a comprar um imóvel. Então, automaticamente, eu fui tornando uma referência dentro da minha própria família. Sim. Então, isso vai de encontro com o que você trouxe, né? Poxa, você está meio que destoando do status quo, do qual você presenciou e viveu grande parte da sua vida. Isso me deixou muito feliz. E eu busco carregar isso, falando do ambiente de trabalho, também da mesma forma, né? Eu participo de todos os grupos que tem de diversidade e inclusão, porque eu acredito muito que políticas afirmativas pode ser uma política para mudar não só o contexto corporativo, mas o viés social também. Sim, com certeza. Não do ponto de vista de exercer aquela militância exacerbada, mas de trazer um outro olhar para aquelas pessoas em relação ao país que a gente vive. Né? A gente está falando de uma população, mais uma vez, majoritariamente negra aqui no Brasil. Exato. Mas onde estão os negros no Brasil? Dentro da periferia. Da periferia em outras áreas, mas não exercem um papel social significativo. Eu estava 2 semanas atrás num grande evento na indústria farmacêutica, considerado o Oscar da indústria farmacêutica. Foi no antigo Credit Card Hall. E estando lá, eu pensei nesse momento aqui hoje, né? Falei, acho que a gente poderia abordar isso, né? Porque é interessante. Vários fornecedores, grandes, nacionais e multinacionais, num ambiente com mais de 1.000 pessoas. E eu olhava para o lado e não me deparava com ninguém com uma aparência semelhante à minha. E me perguntava por que isso, né? E me pergunto por que isso. Existe um porquê disso, né? Então, mais uma vez, é um país que a maioria da população é preta ou parda. Mas quando você vai num evento como esse, quem que está te servindo é uma pessoa preta, mas não quem está sentado na mesa. Exato. Então, a partir daí, você começa a entender que a gente realmente precisa superar algumas situações, né? Sim. Diariamente, né? Total. E aí, assim, pensando, óbvio, a gente precisa pensar primeiro na gente, né? Mas a gente vai trazendo estímulo também para o restante da galera, né? Que se inspira, que tem a semelhança, né? Que precisa, inclusive. Hoje a mídia, ela tá trazendo um pouco isso. Às vezes eu acredito que é um pouco forçado, mas ainda que seja forçado, precisa estar presente, né? Porque daí a gente consegue... A gente. Sim, porque daí certo. Somos nós somos brasileiros. Exato, porque daí a gente não... Na verdade, eu não tô querendo dizer de diferença que existe. Né? Eu me enquadro de uma outra forma e não querendo, enfim, entrar muito nessa pauta. Mas acredito sim que tem uma certa resistência aí, ainda hoje, embora a mídia está trazendo de uma forma diferente. E é importante porque as pessoas ainda assistem muito TV, essas coisas, e precisam, principalmente as crianças, né, desconstruir muita coisa. A Jéssica esteve aqui falando belamente sobre isso, que a gente teve até um episódio da Consciência Negra, e começa disso, né, começa desde dos pequenininhos, Total. né, vendo diferença, na verdade não diferença, mas comparação, né, se comparando com outras pessoas de uma forma mais atrativas e semelhante. Sim, né? sim. Até um exemplo... desculpa. Por favor, Não, até um exemplo sobre esse exato ponto. Os meus filhos, eles estudam em escola particular hoje, né? Então, assim, é um contexto de vida totalmente diferente do que eu tive, né? E surgiu essa preocupação no meu ambiente familiar. Poxa, vou buscar e vou levar... Eu vejo, né? A gente tá vendo. A mãe também vê, né? Minha esposa vê. Ela é diferente. E qual que vai ser o impacto para ela disso? A criança tem inocência. Para a criança, é todo mundo igual, né? Mas a partir do momento que elas vão crescendo, elas vão se sentindo, né, entre os grupos delas, né, certas diferenças. Então, a gente busca trabalhar isso, porque é importante trabalhar isso na primeira infância, né? Para não crescer com frustração. É que hoje o tema já está mais difundido, né? Se discute mais sobre racismo, né? Que é importante. Sim, mas a criança tem uma inocência, né? Então a gente precisa preservar isso. E eu acho que é de extrema importância pessoas como você, pessoas como eu, pessoas como que estão nos holofotes, pessoas que estão em cargos de liderança, pessoas que estão em evidência para encorajar outras pessoas, né? Outras pessoas negras, outras pessoas periféricas, porque eu acho que muitas vezes falta esse encorajamento. Acho que quando a gente se depara com um ambiente que não tem representatividade,
a gente fica meio acanhado, meio frustrado. Então, assim, a gente precisa se mostrar, a gente precisa estar nesses ambientes, a gente precisa também conhecer pra gente conseguir encorajar outras pessoas para... Mostrar que existe a capacidade, Exato, exato. Que a gente precise fazer algo para não somente encorajar, mas sim para buscar outros dos nossos para fazer parte daquilo ali, ser pertencentes daquilo ali. Então, também, né? De qualquer lugar, de qualquer ponto que seja. É uma pauta importante, muito importante, que desencadeia N várias discussões, coisas, né? Sim, com certeza, com certeza. Bom, agora eu queria saber, você falou que veio do esporte, veio ali do movimento social, e qual foi o impacto desse projeto social e do esporte na sua vida, cara? Ah, mas ele foi absurdamente bom, né? Nesse projeto social enfim, joguei vôlei, basquete, fiz capoeira, futebol, salão e campo. Porque assim, na verdade, ao longo da jornada, basquete, né? não? Basquete também. Só que todo mundo pergunta na rua, porque pela altura... Porque ele é bem pequenininho, por isso que eu tô perguntando. Pela altura, porte físico e corte de cabelo, assim, durante a semana eu fiz até uma estatística. Todo mundo pergunta, ei, você joga basquete? Onde você joga basquete? E basquete, entre os esportes que eu já pratiquei, é o que eu menos tenho técnica. Sério? Assim, a primeira vez que eu tentei jogar, eu quebrei o dedo, porque eu fui segurar a bola, ela veio, ela é mais pesada, né? Bateu no polegar aqui e quebrei. Enfim, técnica nenhuma. Aí uma vez, meu pai tentou me colocar pra fazer um teste no Palmeiras, no basquete. Nossa. Tomou porrada, desastre. Tem que ter o controle de bola, né, pra caminhar ali. A bola batia, aí tava 2 metros pra frente, aí tentava... Assim, não dá. Segurava a bola, batia, segurava de novo. Mas... Falta 15 vezes, né? Impressionante, exatamente. Já pra quem sabe da regra, né? Exato. Derrota. Acontece. Mas a obra social Dom Bosco Itaquera, para mim, foi um ponto muito importante nesse sentido, né? De vivenciar vários ambientes dentro do contexto do esporte. E aí eu me identifiquei muito com um em específico, que aí não é tão democrático porque não tem muita prática em qualquer lugar, que foi o salto em distância. Que legal. Apesar da altura, naquela época eu não era alto ainda, o estirão veio depois. Eu tinha estatura considerada normal para um adolescente. Mas o salto em distância foi algo que me despertou, porque existe toda uma técnica envolvida ali, né? Demais. E o professor, ele foi ex-atleta, olímpico, né? Então eu me identifiquei bastante. Legal. Só que aí acabou o projeto, é algo que não dá para treinar na rua, né? Sim. Você tem que pular na caixa de areia. Exatamente. Ou no asfalto, na terra. Mas, voltando, né, novamente à sua pergunta, para mim a instituição social ela foi muito importante nesse sentido, né? De vivenciar muitas coisas e ter opção de escolha, né? E eu escolhi o futebol. Sim. Então eu joguei em alguns clubes e federei no salão, né? Na época de 16 para 17 anos. Então eu joguei federado aqui pela Federação Paulista de Futebol de Salão. E vi que não ia rolar, né, no último ano do colégio para ingressar na faculdade. Então tirei o pé, tirei o time de campo, fui prestar um vestibular, passei na faculdade e segui minha carreira, a vida acadêmica, a carreira corporativa. Que maravilha. Então foi o divisor de águas. E esse time que eu parei de jogar, meus irmãos começaram nesse time que chama Elite Itaquerense, existe até hoje. Futebol de salão. E aí pulverizaram aí para vários times aí, Brasil e fora. Que legal. Então, família de esportistas. E agora, assim, esporte muito forte, né? Música muito forte na sua vida, família, enfim. Qual foi o link com a sua atuação de hoje, que é dentro farmacêutica. Da indústria farmacêutica, correto? Bem interessante. Eu sempre fui apaixonado por vendas, né? Para ajudar minha mãe, meu primeiro emprego foi num Lava Rápido. Também derrota. Mas é bom testar várias coisas, né? Pra gente saber também o que a gente não deve ficar, né? Vocês não entendem. O negócio foi... Julho era tranquilo, né? Mês de julho, assim, delícia trabalhando no Lava Rápido. Nossa! Eles fizeram um esquema eu tinha 13 anos, né? De linha de produção, né? Então, tem até uma teoria quem é de humanas, né? De Taylor, de administração, que o gargalo ele é inimigo da eficiência. E eu era o ponto de gargalo na linha de produção. Eu era responsável por enxugar o cantinho das portas, né?
Então eu ficava no final. Assim, a galera passava o jato, outro passava o sabão, e aí o carro chegava pra mim pra enxugar os cantos das portas. Tinha carro que tinha 6 portas. Enxuga aqui, acumulava tudo. Você é o estagiário deles, né? Nossa, mas não durou 3 Tipo semanas. disso. Não durou 3 semanas. E aí na escola eu sempre vendia, por gostar de artes, eu vendia meus trabalhos de artes na escola. Temos um artista aqui também, então. Por causa da instituição social. Então eu fiz desenho também. E aí a galera, rapaziada, José, faz isso aí pra mim que vou pra quadra jogar bola. E eu gostava de fazer, ganhava um troquinho. Então, essa negociação já surgiu desde sempre. E aí meu primeiro trabalho na época da faculdade, né, quando eu ingressei, foi numa empresa chamada Aires, que trouxe o GPS eletrônico para o Brasil. Então, aquela transição, o pessoal mais antigo, né, que tinha o mapa, foi bem na transição do mapa para o dispositivo eletrônico que você colocava no carro. Então, eu rodava como promotor as lojas de eletroeletrônicos para promover o item. Então, isso já começou a me instigar um senso de vendas, né? E aí eu trouxe, na verdade, participei de um processo seletivo na AstraZeneca, né, nesse interim. E eu não sabia o que era a AstraZeneca. Minha mãe até perguntou na época, né? Filho, mas você não está trabalhando? O que você vai fazer nesse AstraZeneca aí? Aí eu entrei no site, não sabia realmente o que era. Hoje, pela vacina, né? Pela Covid, todo mundo conhece a marca. Famoso, né? Fosse uns 4 anos atrás também não conheceria, não, sinceramente. Mas até uma vergonha eu falar isso. Na verdade, não é porque eu não sabia o que era. Exato. Mas eu entrei no site e tinha uma foto do Doutores da Alegria no site. Aí eu falei pra minha mãe, acho que eu vou trabalhar no negócio do Doutores da Alegria, lá no hospital. Ajudando as crianças e tal. Ah, filho, tá bom, então vai. Aí fui fazer entrevista lá em Cotia. Nossa, mas na hora que eu chego assim... foi a primeira vez que eu me deparei com uma multinacional, né? Então, assim, um ambiente totalmente diferente. Uma estrutura organizada, fábrico, administrativo, né? Socialzinha, a roupa sobrava no meu corpo, né? Porque naquela época, né, as condições. Mas foi assim que eu caí na indústria farmacêutica, né? Então, na área como analista, né, de administração de vendas, depois eu fui para a área comercial. E aí, migrei entre AstraZeneca, entre outras empresas, até chegar na atual. Você é formado em ADM? Administração de empresas, com MBA em marketing e gestão de negócios. Que legal, que legal. Então você já estava em casa, já estava trabalhando com venda, como promotor. Então... me deu uma base importante, sabe? E é um momento difícil, né? Você, na adolescência, você escolhe a sua carreira. Tem adolescentes jovens que já são mais decididos, né? E eu não tinha essa decisão na mente, né? E também, mais uma vez, voltando ao contexto familiar, eu não tinha referência familiar. Na minha família, eu sempre fui o primeiro a fazer as coisas. Então, eu buscava informação, buscava os amigos. Então, o que norteia muito isso é a base do que você tem. E eu não tinha na época, né? Mas... Você construiu a base. Construí, exatamente. Legal. Que maravilha. Bom, aí você falando dos seus irmãos agora. Como que é o convívio com sua família nigeriana, que está na Nigéria, e com sua família num contexto geral, assim? Olha, eu tô suspeito para falar, eu amo muito todos eles, né? Por conta do meu pai não estar no Brasil, né, acabo sendo a referência de pai para os meus irmãos que estão aqui. Sim. E o contato com meus primos, os meus tios, ele é quase que semanal lá, né? A gente troca muito, eu não consigo ainda, infelizmente, sou cobrado por isso, né? Falar o dialeto, Igbo, mas a gente se comunica em inglês. E é algo que eu... Sou muito cobrado por lá, né? Muito. Tá pensando o quê? Da família e não fala a língua? Que existe essa questão muito forte mesmo da ancestralidade, sabe? É muito forte. Mas é porque, por mais que vocês falam com frequência, ainda assim você não tá focando para aquilo, né? Exatamente. A criança lá nasce falando, né, o dialeto e o inglês. E aqui já é um outro contexto, né? Eu busco passar isso... Em casa eu só falo com os meus filhos em inglês. E insiro algumas palavras do dialeto. Para prepará-los quando a gente estiver lá. Existe também toda uma cerimônia que tem que ser feita para apresentar os filhos lá. Legal. Para que eles possam, pelo menos, se articular, conversar com os familiares. Então, enfim... a conexão que eu faço com eles é dessa forma. E... Quando você fala da questão social, quando você vai para lá, você leva muito essa parte social para as crianças de lá da tribo? É uma troca, Como que é essa troca entre vocês, assim? Olha, eu tive em 2011 e aí eu fiz a primeira.
A primeira foi arrecadação de roupas, né, em estado de conservação bom, né, com os propagandistas da época, da indústria farmacêutica. Nossa, mas juntei tanta coisa. Imagina. Muita gente, né, assim, está propenso a ajudar nessas causas, né? E aí, mais uma vez, o gargalo é justamente como levar isso, né? Exatamente, que é a Tem um limite vontade. De peso, de né? itens, né? Exatamente. Então, assim, ou você paga o adicional, mas aí é melhor comprar lá na capital e Sim. levar, né? Exato. Assim, só que, assim, a boa ação foi tão grandiosa que agora, em 2020, quando eu estive lá novamente, eu fiz também a mesma ação. E aí, meu pai não soube, né, que eu ia para lá. Eu levei uma mala de mão só com meus pertences, pequena, né? E duas bagagens e 2 caixas, né? Despachei. E foi, assim, a maior alegria do mundo quando eu cheguei lá, né? Uma picapezinha com as caixas, com as roupas. Porque, assim, realmente carece muito, 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 né? A população do vilarejo. É um país muito rico, um dos mais ricos do continente. Mas a desigualdade social, ela é absurda. E aí eu procuro fazer essas ações, porque para levar um pouquinho de alegria pro povo, né? É um povo muito alegre, apesar de tudo. Com certeza. Vocês podem imaginar, né? Acho que tem vídeo no YouTube. Nossa, demais. É um povo bem alegre, Sim. né? Você falou em vídeo, eu lembrei dos menininhos. Eu não sei se é na Nigéria. Uganda. Isso. E é uma graça, né? E aí, se você parar para analisar, o fundo, né? É muito simples, né? E a felicidade daquelas crianças era... Pra gente aqui que tá sempre querendo mais, acha que a riqueza tá sempre nas coisas materiais, pra eles o brilho é diferente, vem de qualquer lugar que eles estiverem, né? Então isso é muito, muito bonito e muito cativante, né? Faz a gente refletir outros valores também da vida. Total. É o que a gente precisa exercer, que é a gratidão, né? Exato. A gente exerce pouco aqui, né? Se você for pensar, assim, em linhas gerais, né? É importante a gente fazer esse trabalho pessoal. Eu vi uma frase esse final de semana que me fez pensar muito. A pessoa perguntou assim, qual que é o tamanho da sua riqueza? Foi uma pergunta retórica. E aí ela falou assim, ela mesma respondeu, o tamanho da sua riqueza é o tamanho da sua gratidão. Então isso é muito fantástico, que realmente é o que eu vejo na galera da África, que eles são muito gratos pelo que têm. Exato. Então, eles não têm essa questão de... Eles dividem tudo. Eu não sou da cultura, mas pelo que eu vejo, eles dividem muita coisa, dividem tudo que tem. Divide tudo, é isso mesmo. Entendeu? Então, assim, isso é fantástico. E eu acho que a gente deve exercer um pouco mais isso. Lá em casa, a gente somos em 3 irmãos. Então, minha mãe sempre tentou fazer isso. Isso é fantástico, isso é fantástico. Agora, voltando a falar um pouco sobre o atletismo, eu sou do atletismo também, e você é nigeriano, os africanos são muito fortes do atletismo, não é verdade? Você não vai marcar com ele, não, né? Vamos marcar um treino, fazer alguns saltos, que são de prova diferente, mas... Mas é uma pergunta interessante, porque, assim, a África é imensa, né? Sim. O pessoal do atletismo, de corrida de alto rendimento, de longa distância, é mais o pessoal do Quênia e Etiópia. Exatamente. Eles têm um estereótipo muito específico, muito particular, tanto que São Silvestre aqui a turma domina, né? Masculino e feminino. Na Nigéria existe muito mais a característica da força física, que acaba não rendendo muito para longa distância. Sim. Mas é um grande exportador de atletas, né? Exatamente. Principalmente de arremessos e lançamentos no atletismo, né? Tem muito nigeriano, Tem. Com essa força bruta. Exato. Eu ia puxar mais pro futebol, né? Você tem Giannis Antetokounmpo no basquete, né? Ele é grego e nigeriano e hoje tá ali despontando... Entre os top 10 ali da... eu diria top 3, hein? Da NBA. E na Premier League que tá cheio, né? Por conta da colonização ter sido britânica... Existe uma colônia muito forte nigeriana em Londres. Então tá cheio de jogador nigeriano na Premier. Então o esporte é realmente um caminho, né? Uma fuga para situações sociais do país, né? Mais uma vez, é um país muito rico. Muito rico. Acho que é a segunda economia em petróleo do continente africano. Então vocês imaginam o tanto de dinheiro que tem. Sim. Mas não tem classe média, né? Ou é alto ou extremamente. A classe média é muito achatada a curva, né? Vai mais para os extremos, né? Exato.
Joseph, o que é gratidão pra você, cara? A gente falou de gratidão anteriormente. Sim, é importante. Gratidão é você exercer o ato de agradecer sempre tudo que tem. Eu vejo dessa forma, né? Eu acho que a gratidão ela devia estar inerente no ser humano em todo momento. Obviamente que é difícil, né? Se exercer isso, às vezes você se culpa demais, né? Existem muitos porquês que a gente formula na nossa cabeça dependendo da situação. Por que isso? Por que aquilo? Por que só comigo? Por que sempre comigo? Mas eu vejo que a gratidão é um trabalho de autocuidado. Você precisa realmente tentar ao máximo inserir isso no dia a dia, né? Porque isso vai desencadear uma série de outras coisas positivas, né? E principalmente você situar de energias positivas que vão trazer pessoas positivas para o seu contexto e vai te levar para o lugar que você quer. Não é um conto de fadas, não é um país das maravilhas, mas quanto mais você puder ficar nesse equilíbrio emocional, exercer gratidão e agradecer por tudo que tem, melhor é pra gente, né? A gente já falou aqui de saúde, de esporte, e a mente também acho que fecha todo esse contexto para você tentar ter ao menos um mínimo de qualidade de vida. Sim, que maravilha. Fantástico. Agora, se você tivesse que deixar uma mensagem para todas as pessoas da Terra, do planeta Terra, do Nigéria, mundo. com certeza. Nigéria, Brasil, Estados Unidos, todas as pessoas. Eu não sei se a sua família vai gostar, porque não vai falar na língua deles, né? Não, se você quiser falar em 3 idiomas, você fala a primeira vez em português, a segunda em inglês e a terceira em... Ibo. Se você quiser fazer as 3, a gente não liga, tá bom? A gente coloca a legenda embaixo. Eu tá posso tudo falar certo. qualquer coisa em Ibo, ninguém vai entender, né? Eles vão, tá? Eles vão. Com certeza. E eles vão assistir com certeza. Então, pra essa câmera aqui, ó, mande uma mensagem que vai chegar pra todo mundo. Então, vamos lá. Eu tive em Joanesburgo, em 2020, fui na casa do Nelson Mandela e tinha um escrito na parede, que era assim: a educação é a principal arma que a gente tem para poder mudar o mundo. Sem educação, a gente não é nada. De fato, eu me espelho muito nisso, né? Essa mensagem que eu li foi o que norteou minha vida, né? De tudo que eu contei aqui para vocês sobre a educação. Então, você precisa ter realmente conhecimento ou, na verdade, uma base para poder se educar, se informar, ter opinião e tomar decisões. Então, eu vejo dessa forma. Então, the education is the most powerful weapon that you can use to change the world. Ok, agora em Ibo. Aí tu me pegou, hein? Não faz isso. Maravilha. Agora, pra essa câmera também, deixa suas redes sociais, onde a galera te encontra. Acho que faltou só um ponto que eu não comentei rapidinho, À né? vontade. Pode falar. Que eu tenho 2 redes sociais. A normal. A normal. E não, nada. E é dos trabalhos que eu faço como modelo também. O homem é modelo, viu? Você que tá aí, ó, modelo. @José com Z, dois underlines, P de pato H, né? E Uche, @Uche, underline BLK. Maravilha. Vai Esse estar é o aqui Instagram. embaixo. A galera vai seguir vocês lá no Instagram. Exato. E o LinkedIn também, né? O LinkedIn acho que é importante. É uma ferramenta importante para network corporativo. Então é Joseph Uzuko. É melhor deixar aqui embaixo também, Vai porque... tá aqui embaixo. Com certeza estará. Inclusive, você anota no papel pra gente colocar embaixo depois. Importante. Maravilha. Joseph, muito obrigado por estar que com a agradeço gente. o Foi uma convite. conversa maravilhosa. Você curtiu, de verdade? Demais. Primeiro podcast, nunca vou esquecer, né? Nunca mais. Mas agradeço o convite de vocês. Acho que foi um momento importante trazer um pouquinho da experiência de vida, né? E obrigada por compartilhar a sua história de três origens, né? Porque falam 3 línguas, né? 2,5, vai. 2,5. Já 3. Já 3. Ó, já tô profetizando isso daí. Amém. Sua família vai gostar, né? Vai sim, bastante. Obrigada por compartilhar a sua história. Principalmente em momentos delicados também, né? Que, enfim, a gente acredita, às vezes, quando chega em um certo nível de vida, né? Que a gente almeja sempre o melhor na nossa vida. Mas você jamais esqueceu quais foram as suas origens. E isso é muito importante. Inclusive pra galera também se atentar a isso. Obrigada. Obrigado a vocês, gente. Foi uma Tudo de honra. bom. Galera, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. @PósDesconstruir no Spotify, no YouTube, no Instagram, no TikTok. E eu acho que tá bom, né? E é isso. E também o nosso pessoal. O meu é Igor com Souza.ufc. E o meu é A.Line Brito. Gente, muito obrigada por vocês ficarem até aqui conosco. Um beijo. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau.